igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Para aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, viu? Para aqueles que estão conosco a primeira vez, nós temos lá atrás o pessoal da recepção. Eles têm um cartãozinho lá para entregar para vocês. Se vocês não pegaram, depois pode passar lá, viu? Abra sua Bíblia comigo. Último livro da Bíblia, livro das Revelações. Deus nos deu uma palavra para ser ministrada nessa noite. Uma palavra que vai exigir um pouquinho da sua atenção. Apocalipse capítulo de número 5, verso de número 13. Louvado seja Deus. O texto diz assim: e ouvi a toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém? Eu quero nesta noite, com a parceria de Deus, falar sobre o trono da graça. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele é eterno, Ele existe dentro e fora da eternidade. Isto é, antes mesmo dele criar o tempo, Ele já existia. Quando nós paramos para observar a Bíblia Sagrada, nós vemos lá em Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 1, que no princípio criou Deus. Quando pegamos esse princípio aqui, está relacionado ao início da eternidade. Outro dia alguém perguntou se Deus existe. Eu disse, não, nós existimos. Tudo aquilo que foi criado existe. Deus, Ele é antes mesmo da existência. E uma das coisas que nós precisamos como informação para entender uma palavra profética que Deus tem para as nossas vidas hoje, é que Deus, em sua palavra, quando pegamos esse texto de Gênesis capítulo de número 1, quando faz referência a Deus, ali diz Elohi. Elohi significa Deus no plural, isso é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós pegamos a Bíblia, nós paramos para pensar um pouco, e eu fiz muito isso diante desse desafio de hoje, o que para mim é um desafio. Eu disse, Deus, o Senhor podia simplificar para comigo. Eu conheço bastante textos bíblicos, nós poderíamos aí contar uma história diferente e ficaria tudo certo. Mas Deus nos deu aí esse desafio, e eu acredito que Deus tem algo para fazer conosco nesta noite, visto que esta palavra trouxe para mim grande edificação. E eu consegui entender algumas coisas que outrora não entendia. E eu tenho certeza que você vai sair daqui mais crente do que quando chegou, amém? Olhando para a eternidade, nada nem ninguém faz referência de como Deus é. Tirando do texto em que fora escrito e revelado através das Escrituras, nós não temos noção de como Elohi, isso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se manifestava fora da eternidade. E isso é um assunto que não cabe a nós, seres humanos, com a nossa mente tão limitada, procurar compreender. Então nós vamos atrás das informações que o texto bíblico nos apresenta, daquilo em que Deus procurou mostrar em sua existência. Então, se pegamos esse princípio do texto,
que diz que Deus criou os céus e Deus criou a terra. É importante lembrarmos que essa criação primária não tem muito a ver com aquela que existe nos dias de hoje, pois quando Deus criou os céus, leva-se em consideração que a morada de Deus já existia, Deus já habitava em um lugar, então não fazia sentido Deus criar uma habitação para ele. O que entendemos que os céus aqui se limita ao cosmo, porque o primeiro céu que nós fazemos referência hoje como atmosfera só foi criado muito depois desse texto em que cita sobre a criação. Moisés, quando vai falar sobre esse período, ele só usa esse texto. Quando pegamos Jó no capítulo de número 38, Deus, quando está falando com Jó no seu momento de angústia, quando Jó já estava quase que no limite psicológico, então Deus vem falar com ele. Deus traz algumas informações sobre este tempo. Deus traz ali algumas revelações através de perguntas a ele, que nos faz pensar e entender um pouco mais do que aconteceu nesse Gênesis 1 e 1. O texto diz que ali Deus criou anjos, seres espirituais. Para os seres espirituais, Deus o fez em hierarquia. Deus fez anjos com poder muito grande, como Miguel. Deus fez anjos com uma autoridade para ministração e para adoração, como foi querubim ungido, a qual nós o chamamos de Lúcifer. E Deus também fez alguém poderoso para se comunicar, como Gabriel. E aí, quando pegamos o texto bíblico, quando traz referência a esses seres espirituais, que nós os chamamos de anjos, houve-se um período em que eles estavam tanto no céu como na terra, porém a terra qual fora criada nesse tempo não é a de hoje, como eu disse outrora. Quando pegamos o texto, nós vemos que a terra que existia nesse tempo era uma terra mineral, era uma terra onde não tinha chuva, era uma terra onde não tinha essa questão da atmosfera ainda, era um lugar muito belo. A Bíblia chama de um monte de Deus, a Bíblia chama de um paraíso, a Bíblia chama de um lugar muito belo, e aqui fora criado este ser a qual nós o chamamos de Lúcifer. O texto diz que quando ele foi criado, nele foi criado os instrumentos musicais. Ele foi criado com um propósito, o propósito de adorar ao Senhor. Mas o texto apresenta que em determinado momento ele convence uma terça parte dos anjos, e ele tenta dar um golpe de estado nos céus. E aí o texto bíblico diz que Deus dá ordem a Miguel, porque Deus nem se levanta para brigar, nem para lutar com ele. Então ele é expulso dos céus. Há um caos nessa terra primária. Então Deus começa a reorganizar as coisas, e o apóstolo Paulo chama esse período de fundação do mundo. Na fundação do mundo, Deus cria a atmosfera no primeiro dia. Melhor dizendo, no primeiro dia Deus cria a vida, e no segundo dia Deus cria a atmosfera. Aí então dá para nós uma referência que damos nos céus de 3 céus: a atmosfera, o cosmo e a habitação de Deus. No cosmo Deus muda algumas coisas. No cosmo Deus coloca o sol, Deus coloca a lua, Deus coloca estrelas, para tentar fazer com que, para fazer com que o tempo fosse cronometrado. Pois quando Deus cria o sol e a lua, Deus diz: isso aqui é para marcar tempo, isso aqui é para ter dia, noite, anos, meses, para ter estações. Aí eu olho para essas informações e a minha mente vai ao extremo, a um ponto alto. Eu vejo Deus existindo fora da eternidade, eu vejo Deus existindo dentro da eternidade em que Ele criou, e eu vejo Deus existindo agora num tempo chamado cromos, que pode ser cronometrado. O que me chamou a atenção aqui nessas informações é que Deus, Elohim, Ele atua de formas diferentes em cada tempo. Entenda isso. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz que para todo propósito debaixo dos céus
a um tempo determinado por Deus. Isso quer dizer que Deus atua de uma forma diferente em tempos diferentes. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, nós vemos o Pai, o Eterno, se manifestando de uma forma bem precisa. Ele não se manifesta como Pai, Ele se manifesta como eu sou. Ele se manifesta como aquele que tem autoridade para fazer aquilo que é para ser feito. O que me chama a atenção é que Deus, quando escolhe um povo, os judeus não chamam Deus de Pai, como nós temos esse direito de chamá-lo. Quando os judeus iam fazer referência à paternidade, eles diziam que o Abraão era o pai. Somos filhos de Abraão, e Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos Deus se manifestando de uma seguinte forma: Ele se apresenta como eu sou, e Ele faz questão de se relacionar com os seus escolhidos, para que Ele fosse a referência dos seus escolhidos. Por exemplo, nós vemos lá o Deus de Abraão. Por que o Deus de Abraão? Porque foi o Eterno que se relacionou com Abraão de uma forma direta, trazendo algumas esperanças, alguns acontecimentos que fazia com que as pessoas tinham interesse de se aproximar dele. Vemos Deus, e o texto dizendo, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Deus no Antigo Testamento, o Eterno, eu sou, Ele se apresenta de forma diferente de hoje. Quando pegamos o Filho, Jesus, para nós hoje, porque naquela época, no Antigo Testamento, esse Deus, Elohim, Ele não se manifesta como Filho, Ele se manifesta como anjo do Senhor. Todas as vezes que o anjo do Senhor vinha no cenário terreno, ele vinha para livrar alguém, ele vinha para informar alguém, ele vinha para fazer algo extraordinário. Quando pegamos a manifestação de anjos no Antigo Testamento e comparamos com o anjo do Senhor, nós vemos que os outros anjos, todas as vezes em que alguém for adorá-los, fosse adorar eles, eles recusavam, e eles diziam: nós somos co-servos seus, nós não recebemos adoração. Mas o anjo do Senhor recebia, porque ele também é Deus. Quando pegamos aqui Elohim, o Espírito Santo, no Antigo Testamento ele também atuava de forma diferente. Se você pegar as páginas do Antigo Testamento e folheá-las, a busca da manifestação do Espírito Santo, você vai ver ele vindo à terra, capacitando pessoas para liderar, capacitando pessoas para serem profetas, capacitando pessoas para serem reis, capacitando pessoas para serem sacerdotes. E o que me chama a atenção é que todas as vezes que o Espírito Santo descia, ele fazia o que era para ser feito e voltava para os céus. Vamos para uma informação que vamos entrar aonde eu preciso e aquilo que Deus tem para nós. Se você pegar o Antigo Testamento e for para o cenário da habitação de Deus, você vai ver várias informações dizendo que lá no céu, na habitação de Deus, só tem um trono, que é o trono do Altíssimo. Não tem 2 tronos, não tem 3 tronos. E eu parei para questionar, disse: Deus, o Senhor é Elohim, o Senhor se manifesta em 3 formas, porque um só trono. Guarda essa informação, vamos para frente. Aí passou o período do Antigo Testamento, no ano Domini, no ano 0, no ano do nascimento de Jesus. Então o Messias, Deus, ele desce à terra. O texto diz que ele encarna. O texto diz que ele abre mão da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, que são os atributos dele. Agora ele vai para um ventre, agora ele vira um bebê, agora ele é uma criancinha. E o que me chama a atenção é que o Pai, neste período, ele se manifesta diferente de antes do nascimento dele.
Nesse período, até então não tinha relacionamento entre pai e filho. Ele começa agora em Jesus, porque os judeus olhavam para Abraão como a figura paterna, olhava para Abraão como a referência de Deus. Agora o Messias, ele recebe um nome. Agora Deus encarnado recebe um nome, e o texto diz que esse nome será colocado acima de todos os nomes, e o texto diz que por esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E isso eu já fico crente. Louvado seja Deus. Agora esse Deus Elohim encarnado, ele vem com o propósito de trazer a humanidade para perto de Deus novamente. Então nós vemos neste período Deus, o Eterno, se manifestando como Pai, se manifestando como um justo juiz que advoga, um juiz que faz o seu julgamento segundo a lei dada por Moisés. Aleluia. E o que me chama bastante atenção é que o Messias, o Deus encarnado, ele cumpre todas essas leis na sua vida. E o Espírito Santo, pastor, nesse período ele também atua diferente do novo. No período do Messias, o Espírito Santo vem sobre a vida deste homem. O texto diz que ele enche Jesus de poder e glória, e Jesus consegue realizar sinais, prodígios e milagres através da manifestação do Espírito Santo. Então, no período do ministério terreno de Jesus, Deus se torna Pai, porque Jesus faz referência de Pai. O Espírito Santo é aquele que capacita Jesus na sua plenitude. E poucas vezes, você vai ver pelo menos duas, em um determinado momento Jesus junta toda a galera e diz assim: eia, vamos fazer uma cruzada evangelística. No primeiro texto nós vemos indo os 12, e os 12 recebem a autoridade de Deus para expulsar demônios, para curar enfermos, e o Espírito Santo trabalha na vida deles. Na segunda cruzada, o texto diz que foram os 12 mais, num total de 70 pessoas, e eles também fazem muitos sinais e prodígios, e é só nesses textos em que vemos o Espírito Santo trabalhando na vida deles. E outrora em apenas fragmentos, quando Jesus está conversando com os discípulos, perguntando sobre o que dizem deles, e o texto diz que eles disseram, um diz João Batista, o outro Elias, e Jesus traz a pergunta para eles, diz: e vocês, o que vocês dizem? E aí Pedro toma a palavra e diz: o Senhor é o Messias. E Jesus diz: na verdade, quem te revelou foi o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo atuando ali naquele momento. Passou o período do ministério de Jesus. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. O texto diz que depois que ele ressuscitou, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. E ele passa 40 dias aqui na terra, instruindo os discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos diz que ele, depois de ressuscitado, aparece para mais ou menos 500 pessoas. E agora chega o momento dele subir. E o texto deixa claro que quando ele sobe para os céus, agora no céu não tem mais um trono, e sim 2 tronos. O texto diz que tem o trono do Iavé, o Senhor. Do lado direito deste trono tem um outro, que é o trono de Jesus, o Cordeiro de Deus. Agora, quando vamos dar uma olhadinha nos céus, na habitação de Deus, nós vemos um trono grande, segundo a informação de Isaías no capítulo 6. Ele diz que neste trono do Senhor, atrás dele, tem 2 serafins com 6 asas cada. O texto diz que com 2 eles cobrem os pés, com 2 o rosto e com 2 voam. Lá nesse mesmo cenário que Deus mostra para o profeta Ezequiel, oh glória, agora eu fico crente, aleluia. O texto diz que tem também lá no trono de Deus
12 de um lado, 12 de outro, de um lado representando as 12 tribos de Israel e do outro lado representando os 12 apóstolos. São 24 tronos que de tempo em tempo reverenciam a Deus, dizendo santo, ou para quem é mais chique, Kadosh, Kadosh, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí quando nós olhamos para depois da ressurreição de Jesus, vamos para o mesmo cenário. Agora tem lá os 24 tronos como tinha outrora. Agora tem lá os 2 serafins como tinha, mas surge do lado direito um trono diferente. O trono de Jesus. E aí eu parei para pensar e disse: Deus, nós estamos com um problema. O texto o apresenta como Elohim, plural, Pai, Filho, Espírito Santo. E eu olho para o céu, só vejo 2 tronos. O senhor fez a acepção aí? Como é que foi esse negócio? Cadê o terceiro? Porque só o Pai tem um trono? Porque só o Filho tem um trono? Então eu tenho que concordar com a teologia romana, dizendo que o Pai é maior, o Filho e o Espírito Santo é menor. E eu fui falando com Deus essa noite, disse: Jesus, me ajuda a entender esse negócio. Eu quero entender esse negócio. E aí eu comecei a folhear as Escrituras Sagradas com foco nesta informação. E eu fiquei crente. E eu fiquei crente porque o texto aponta para o trono do Espírito Santo, não nos céus, mas na terra. O trono do Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Ele precisa ser entronizado por nós. Ele precisa ser colocado por nós mesmos no lugar dele, aleluia, porque quando pegamos o texto lá de Romanos capítulo 5, o texto diz que o Espírito de Deus comunica com o meu espírito. Aí quando eu vou para a informação de o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, no capítulo 1 ele diz: ei, não se prostitua, porque todo pecado que você comete é fora da carne, mas o que prostitui peca contra a sua própria carne. Ou não sabeis vós que sois templos de Deus, morada do Altíssimo? Então eu sou o templo do Senhor. O Espírito de Deus habita em mim. Ele habita no meu espírito. Ele não habita na minha carne, porque a minha carne está corrompida pelo pecado. Ele não habita na minha alma, porque a minha alma é uma faculdade que eu tenho para relacionar nesse tempo. E quando eu sair daqui, ela será totalmente mudada, porque lá no céu não tem choro, isso é problema da alma. Lá no céu não tem lágrimas, é problema da alma. Lá no céu não se corrompe com depressões, não. Aleluia. Então nós vemos que o Espírito Santo também não habita no corpo, porque o corpo foi feito apenas para a terra. Disse o sábio Salomão: depois da morte o corpo volta para o pó que é do pó, mas o Espírito volta para Deus que é de Deus. Então eu preciso entender uma coisa: o Espírito Santo precisa habitar no seu trono. E aonde está o seu trono? Está aí dentro de você. Louvado seja Deus. Eu falei: Jesus, agora deu ruim. Por que deu ruim? Tem como Deus estar em um lugar e não se manifestar? Sim ou não? Tem como você chegar em um lugar e ninguém te notar? Será que aqui tem algum mosquito? Vocês viram algum? Pelo menos os morcegos não vão voar hoje. O que me chama a atenção é que muitas vezes Deus está em um lugar e Ele está calado. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica: não extinguais o Espírito Santo. Isso é, não cale Ele. Isso é, não deixe Ele de lado.
complicado para os dias de hoje servi-lo. Porque no Antigo Testamento para adorar era simples, era só você levar alguma coisa. Levava um novilho se tivesse condições, levava um cordeiro, levava um pombinho. Se não tinha para pombinho, levava um punhado de farinha. Mas todo mundo podia adorar. Agora eu não preciso levar mais nada dessas coisas. Agora é eu e Deus. E o que me chama a atenção é que Deus atua diferente para os nossos dias. De como Ele atuou no Antigo Testamento, de como Ele atuou no ministério de Jesus, de como Ele atuou na vida dos apóstolos. Hoje Ele atua de uma forma diferente. O Eterno, o Iavé, o Pai, Ele hoje está sentado ao seu trono e assumiu a nossa paternidade, mas Ele não deixa de ser juiz, e a sua justiça está na lei, e Ele exige o que a lei manda. Aí o que me chama bastante atenção e que me deixou crente é que ao lado direito dele está Jesus. 1 João capítulo de número 2, verso 1, filhinhos, não erreis, não errem, mas se vocês errarem, vocês têm um advogado no céu, Jesus o justo. Jesus hoje é o meu advogado, e Ele se assenta no trono da graça. A Bíblia fala de 3 tronos, e aqui a gente vai entender algumas coisas. Quero fazer menção do primeiro trono, o trono de Satanás. Quando vamos para o texto bíblico, nós vemos ele, antes da criação dos seres humanos, veio ao seu coração o desejo de usurpar Deus, de enganar Deus, de desentronizar Deus. E ele tenta fazer isso juntando uma terça parte dos anjos, não deu certo. Ele é lançado dos céus, a terra vira um caos. Ele vai para ser habitado agora nas regiões celestiais. O Espírito Santo, quando vai criar a terra, a primeira coisa que ele faz é o inferno, o lugar para que eles venham ser aprisionados para um tempo certo. Ele tentou usurpar o trono de Deus, mas não conseguiu. Se você for para Apocalipse capítulo de número 2, você vai ver Deus falando com uma das igrejas das sete igrejas da Ásia, dizendo: vocês estão no lugar em que está o trono de Satanás. Ele habita aí na cidade de vocês. E aí eu quebrei a cabeça de novo, eu disse: Jesus, me ajuda a entender esse negócio. Porque ele não conseguiu fazer um trono no céu, agora ele fez um trono na terra. Como é que é esse negócio? E o Espírito de Deus foi muito gentil comigo. Você está entendendo? Diga amém. Se você não está entendendo, eu vou mudar a mensagem. O Senhor me fez entender uma coisa: assim como eu entronizo o Espírito Santo em mim, através de atitudes, através de decisões, através de comportamentos, através de princípios, alguém também entroniza o maligno dentro de si. Porque quando pegamos a informação de que Deus diz: vocês estão aonde Ele habita, vocês estão no trono dEle, no lugar em que Ele foi entronizado. E aí nós vemos uma grande manifestação de pessoas sendo oposto, batendo de frente com os princípios bíblicos e adorando as coisas que Ele oferece. E uma das coisas que precisamos tomar atenção é que o texto diz que Deus, na sua oração sacerdotal do capítulo 17 de João, diz: olha, Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, deixe eles lá, mas eu quero que o Senhor livre eles do mal, porque eles serão luz no mundo, eles serão sal na terra. E aí quando eu pego essa questão do mundo, eu vejo o apóstolo dizendo assim: ei, não ames o
inimigo de Deus. Então, quando o texto fala sobre o entronamento do maligno na terra, está falando de pessoas que resistem à atuação do Espírito Santo e que não deixam Deus tomar as rédeas da sua vida. Quero falar sobre o segundo trono, o trono de Yahvé, o qual nós já vimos. Ele continua lá nos céus, agora não mais para condenar, e sim para justificar aqueles que creem no seu Filho. Louvado seja Deus. Pastor, como é que funciona isso? É bem simples. Aleluia. Eu não sou justificado pelos meus atos, eu sou justificado porque eu estou em Cristo Jesus. Não é o que eu faço, é o que Deus fala ao meu respeito. O texto diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus quem os justifica? Quem é que vai condená-los? Não tem como alguém nos condenar, porque quem já pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, foi Jesus, foi o próprio Deus que desceu dos céus, se fez carne, morreu no meu lugar. Aquilo que era para acontecer comigo não acontece, porque já aconteceu com Ele. Louvado seja Deus. E agora Ele está em um lugar chamado trono da graça. E aqui eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Se você não recorrer ao trono da graça, o Espírito Santo nunca vai ser entronado na sua vida, nunca vai ocupar o lugar dele. Você sabe o que é Deus criar o ser humano? Você sabe o que é Deus deixar no ser humano um lugar para ele habitar? Você sabe o que é Deus esperar mais de 4.000 anos para poder vir e habitar nesse lugar? É como você construir uma casa e ficar 30, 40, 50 anos para ir morar nela. E aí o que me chamou a atenção, aleluias, e eu falei: Jesus, me ajuda a ser crente, porque se eu conseguir entender isso, as coisas mudam. Pastor, o que é o trono da graça? Deixa eu usar umas informações do Antigo Testamento que você vai conseguir assimilar melhor. Quando Deus escolhe Abraão, Deus diz para Abraão: eu vou te levar para um lugar, para uma terra chamada que mana leite e mel. Passa o tempo todo, Deus agora vai colocar o seu povo nessa terra, Canaã. O texto diz que quando Josué vai conquistar a terra, Deus dá uma ordem para Josué e diz: Josué, são 12 tribos. Nessas 12 tribos eu estabeleci a tribo de Levi. Essa tribo de Levi, eles vão estar no meio de vocês. Eles não vão plantar, eles não vão colher, eles não vão trabalhar na lavoura. Vocês vão dar a eles cidades. E Deus estipula para Israel 48 cidades. Cada tribo deveria dar algumas cidades. E aí o texto diz que quando Israel vai conquistar Canaã, a terra que mana leite e mel, ela dá para a tribo de Levi, espalhada no meio das tribos, porque Deus disse assim: dê no meio de vocês, para que eu habite no meio de vocês. Então Deus chega para Israel e pede a eles 48 cidades. Deus chega para a tribo de Levi e disse: olha, agora eu preciso que vocês também contribuam da parte de vocês, e vocês deem para mim 6 cidades. E essas cidades serão em lugares estratégicos no meio do povo. Essas cidades se chamarão cidades do refúgio. Essas cidades chamarão cidades da misericórdia. Este lugar vai ser para que o estrangeiro, para que o forasteiro, para que o homicida, para aquele que fez algum tipo de mal, para que aquele que fez ou matou alguém e vai para esta cidade,
Se ele for inocente, ele vai ser julgado e absorvido. Se ele for culpado, ele será condenado. Mas essa cidade é um lugar em que eu quero estabelecer no meio de vocês, para que haja esperança, para que haja misericórdia, para que quem estiver nessa cidade não seja morto, julgado, condenado, sem que haja justiça para si mesmo. E quando Deus me fez entender esse negócio da cidade de refúgio, o Espírito Santo me disse: Marco, o trono da graça também é uma cidade de refúgio. Quem aqui não pecou hoje? Quem aqui não errou hoje? A Bíblia diz que o salário do pecado se eu pequei, eu tenho que morrer. E por que é que eu não morri? É porque tem um Deus lá nos céus que intercede por mim. Eu tenho um Deus dentro de mim que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, diz o texto. E ainda assim, muitas vezes eu não consigo colocar Ele no seu devido lugar. Você quer ser próspero? Porque distorceram a prosperidade bíblica para essa geração passada, porque nós já estamos mudando de geração de novo. Para a geração passada é adquirir e acumular riquezas, e a prosperidade bíblica não tem nada a ver com riquezas. A prosperidade bíblica tem a ver com estar bem com aquilo que eu tenho, tem a ver com aquilo. Eu sou quem sou porque Deus é, eu tenho o que tenho porque Deus me deu, porque se não fosse Ele eu não seria nada. Se não fosse Ele eu não teria nada. Isso é prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica não é querer acumular, e sim usufruir daquilo que eu já acumulei. Pois prosperidade bíblica não é pisar em alguém para ter, não é prejudicar alguém para conseguir. Pelo contrário, é manifestar graça, misericórdia, é cuidar de quem está ao meu lado, é me preocupar com pessoas. Louvado seja o Senhor, aleluia. E o Senhor deixa bem claro que quando nós estamos com o Espírito Santo entronado dentro de nós, no lugar em que Ele criou para isso, a nossa vida é diferente. Pode vir angústia? Pode, mas Ele é o socorro presente na hora da angústia. Pode vir a dificuldade? Pode levantar inimigos? Pode, mas o texto diz que Ele é a fortaleza, Ele é meu socorro, aleluia. É Ele quem peleja por nós. Quando estamos em Cristo Jesus, as coisas são diferentes. Quando o Espírito Santo está no lugar dEle na minha vida, as coisas são diferentes para a minha vida. Louvado seja Deus. Eu consigo deitar e dormir porque o Senhor nos dá o sono da justiça, aleluia. Então descansa no Senhor e saia daqui entendendo uma coisa. Que oração, já é hora de terminar. Saia daqui entendendo uma coisa: eu preciso buscar refúgio no trono da graça de Deus. Fica de pé. Deixa eu só ler um texto para você. Hebreus capítulo de número 4. Verso de número 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus está sentado no seu trono. O texto diz que os seus olhos estão fitos sobre a terra, contemplando a sua vida. Uma das coisas que me faz regozijar no Senhor é que Deus não me olha como números. É que o milagre descrito na Bíblia pode acontecer na minha vida, pode acontecer em maiores proporções ou menores proporções.
Eu descobri que se eu clamar ao Senhor, Ele vai ouvir o meu clamor, Ele vai me atender e as coisas vão acontecer. Eu descobri que quando eu erro, quando eu não consigo ser justo o suficiente para honrá-lo, eu não preciso esconder dele, pelo contrário, eu vou direto para a cidade de refúgio, isso é, eu vou para a oração para falar com Jesus, porque Jesus é aquele que morreu por sua vida, é aquele que pagou o preço pelo seu pecado, é aquele que é capaz de te perdoar, é aquele que é capaz de te restaurar, é aquele que é capaz de te colocar de pé novamente, é aquele que é capaz, e Ele está desejoso de colocar dentro de você um propósito. Eu descobri uma coisa: alguém sem propósito não vive. Alguém sem propósito não tem vida em abundância. Alguém sem propósito tem dificuldade de chegar em algum lugar. Ei, 2022 já foi, 23 já chegou. Hoje é o último domingo do primeiro dos 12 meses. Já foi, janeiro já foi. Qual o seu propósito para esse ano? Vai deixar passar do mesmo jeito? Cadê aquela pessoa que sonhava? Cadê aquela pessoa que tinha objetivos? Cadê aquela mulher guerreira? Cadê aquele cabra valente que não tinha medo? O que aconteceu? Pastor, foram tantas coisas. Pastor, a pandemia, sério? Olha para dentro de si. Diga para você mesmo: onde eu estou, onde eu quero chegar. Dá uma avaliada aí. Cadê os seus planos? Vamos romper. Esse ano é ano de romper. Esse ano é ano de superar limites. Esse é ano de avançar, esse é o ano de chegar a algum lugar. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tem um trono nos céus que te encoraja a fazer isso, que te capacita para fazer isso, que te dá força quando você estiver cansado, que te levanta quando você cair, que te ajuda a correr sem se cansar, que te ajuda a caminhar sem fadigar. Mas entenda, tem coisas que só dependem de você, não é Deus, é você. Deus chega para Josué e diz: esforça-te, tem bom ânimo, eu vou te ajudar, mas tem que dar o princípio, tem que sair de ti. Não adianta eu colocar a culpa e transferir para alguém os meus fracassos. Agora é hora de ir para frente. Feche os seus olhos. Enquanto o louvor vai adorar, você vai falar com Jesus: Jesus, eu não quero continuar desse jeito. Jesus, eu quero que o Espírito Santo tome o lugar dele na minha vida, porque se ele tomar o lugar dele na minha vida, eu vou pegar o rumo certo, porque ele é o guia, é aquele que nos leva a porto seguro, é aquele que nos leva a água, sobre as águas tranquilas, a pastos verdejantes. Você vai romper, escuta o que eu estou dizendo. Você vai romper. Você não é mais um, não pode ser mais um. O seu sucesso não pode depender de alguém. Tem
tem que depender de você e dele, porque ele é na sua vida, e se ele é na sua vida, você já é a maioria. Eu recebo a autoridade de Deus para falar com você. Eu recebo a autoridade dos céus para dizer para você: esse é o ano de romper limites, esse é o ano de alcançar, de conquistar, é o ano de mudanças. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande som. E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo gênio dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todos se confessará, louvado seja seu nome, teu santo nome. Aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, como um beija-flor, procurando um coração aberto, para que Ele venha manifestar a sua glória, para que Ele venha trazer, aleluia. Eu sinto que Deus está desejoso de abrir os céus na sua vida. Eu sinto que o Espírito de Deus está querendo, aleluia, te atar novamente ao caminho, para que você chegue lá, porque não é tempo de parar, aleluia. Parece que eu vejo pessoas como Elias, cansado e moribundo, deitado sem forças, mas o Senhor abre os céus, o Senhor manda anjo com pão quentinho, para dizer para você: levanta e coma, levanta e coma, porque o teu caminho é cumprido, não é hora de parar. Você precisa chegar aonde Ele projetou para você chegar, aleluia. E eu louvo a Jesus, porque Deus é aquele que coloca o querer dentro de nós, e o texto diz que no seu tempo Ele traz o efetuar disso. Isso é, Ele cria, Ele gera. Quando o Espírito Santo está no devido lugar, Ele começa a colocar sonhos em minha vida, e eu começo a sonhar esses sonhos, eu começo a trazer esses sonhos para a realidade, eu começo a observar os sonhos, e eles vão criando formas, e eles vão acontecendo, porque Deus é Deus nos céus, Deus é Deus na terra, Deus é Deus na sua vida. Então adore a Ele aí. Enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele faz milagres. Louvado seja o Senhor. Nos ajude. E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra
não aceitou a Jesus como seu Salvador? Será que temos alguém que deseja fazer isso nessa noite? Talvez você tenha andado longe de Deus. Talvez a sua vida já não faz sentido. Talvez a esperança se foi. Mas hoje é um dia que Deus escolheu para mudar a sua história. Se tivermos alguém nessa noite, ergue a sua mão assim como a minha, e nós vamos estar orando com você. Talvez você andou na presença de Jesus e por algum motivo se afastou, mas deseja retornar para Jesus. Se tivermos alguém, ergue a mão assim, nós vamos orar. Aleluias. Louvado seja Deus. Tem uma moça ali, ajuda ela lá. Cadê os obreiros? Aleluia. Tem uma lá atrás, tem outra aqui à frente. Aleluia. Vai do lado dela ali. É isso. O Espírito de Deus está aqui. Se você soubesse o que é a graça de Deus, você se regozijaria no Senhor, né? Porque nós sabemos que pela graça somos salvos, nós sabemos que pela graça somos fortalecidos, nós sabemos que pela graça nós conseguimos caminhar um pouco mais. É pela graça que entendemos a Bíblia, é pela graça que oramos, é pela graça que jejuamos, é pela graça que chegamos à presença dEle, é pela graça que sentimos a presença. Aleluia! Não prive da graça de Deus, não prive da glória de Deus. A graça do Senhor neste lugar. Talvez você tenha andado longe deste trono. Talvez há dias, há meses que você não consegue, aleluia, uma sintonia com Ele. Eita Deus da glória, já que você não consegue ir, Ele resolveu descer. Já que você não consegue chegar, Ele resolveu vir até aqui nesta noite. Aleluia, porque eu olho para os cenários céus e tenho a sensação de Deus se levantar do trono nesta noite, regozijando e se alegrando, porque pessoas retornam para a sua presença, e porque você veio e Ele conseguiu te convencer, aleluia, que o Espírito Santo está no lugar errado. Ele precisa ir para o trono da sua vida, Ele precisa ir para o centro da sua vida. Você precisa de uma comunhão mais íntima, porque numa comunhão mais íntima o nome dEle é glorificado. Aleluia. Deus abre os céus nessa noite e o Espírito Santo me autoriza a dizer para você: eia, o que queres que eu te faça? O que eu preciso fazer para você me adorar? O que eu preciso fazer para você entender que eu ainda estou no controle de todas as coisas? O que tem te incomodado? Abra o seu coração nesta noite, e assim como eu disse para Marta, se creres, verás a glória. E não é uma glória futura, é uma glória presente, aleluia, porque Ele manifesta-se no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Está com a mão aberta aí, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus, Deus, que nós adentramos diante de Ti com ousadia, como diz a palavra, com sabedoria, porque o Teu Espírito é quem nos direciona. Deus, nós precisamos de graça.
precisamos de reforço, nós precisamos de renovo, nós precisamos, Deus, aleluia, de forças para prosseguir, de graça, anabasômias. Aqui estão as tuas filhas que estão se reconciliando contigo, que o teu Espírito venha fazer morada, fazer morada, fazer morada. Deus, aqui está a tua igreja, que precisa de uma intervenção da sua parte. Milita nesta causa, peleje nesta peleja, dê vitória, nos ajuda a romper as nossas dificuldades, nos ajuda a romper, Senhor, as nossas limitações, nos ajuda a chegar a lugares altos que o Senhor tem projetado. Se você acredita nisso, diga amém, amém. Todo joelho dobrará ao que teu nome, teu santo nome, ó Jesus, e todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Adore a Jesus. Dê um abraço nela aí. Dê um abraço aí, pastora. Deus é na vida de vocês. Aleluia. Depois pega o nome delas aí. Deixa eu lembrar os líderes de células. Eu preciso sentar com vocês um minuto depois, viu? Essa semana. Porque agora no começo de janeiro vamos retornar às células e nós vamos romper esse ano. O desafio para a nossa igreja é que todos os crentes façam parte de uma célula. Então, se você não está inserido em nenhuma célula aí, já procura alguém, porque nós vamos trabalhar um pouquinho mais aí, amém? Pandemia já foi, se voltar de novo já não vai ter o mesmo impacto. E esse ano Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Quero lembrar você que quarta-feira pastor Fabiano vai estar aqui também, e vamos estar adorando a Jesus numa campanha aí que Deus tem bradado dos céus. Se eu fosse você, eu viria, amém? Estenda aí as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.